Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 3. 2 Reis, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 20. Essa é uma história muito rica, é uma história cheia de detalhes. E eu estou até com o coração um pouco, assim, ansioso, porque tem tanta coisa nessa história, tem tantos detalhes nessa história, mas que o Senhor venha nos ajudar a aprendermos aquilo que nós precisamos hoje, aquilo que a porção dele para nós hoje. Amém? Mas Josafá perguntou: será que não há aqui profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: nada tenho que ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor quem nos ajuntou, esses 3 reis, para entregar-nos na mão de Moabe. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Forte isso, né? Mas agora, tragam-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas nesse vale. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento, nem chuva. Contudo, esse vale ficará cheio de água. E vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas, para o Senhor, isso ainda é pouco. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes. Derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, que é viva, eficaz, é espada de 2 gumes que penetra no mais profundo da nossa alma. E nós queremos aqui pedir que o Senhor nos dê direção, porque nós queremos aprender aquilo que o Senhor tem para nós aqui hoje, nessa manhã. Que quando nós saímos daqui, nós não venhamos sair apenas com mais informações, mas que nós venhamos sair daqui com ferramentas para agirmos e fazermos aquilo que o Senhor quer de nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse texto, a gente vai precisar entender um pouquinho do contexto dele para sabermos por que isso aqui estava acontecendo. Jorão, que era o rei de Israel na época, ele era filho de um casal muito famoso, Acabe e Jezabel. Gente boa, né? Acabe e Jezabel. Ímpios, pervertidos, Jezabel ainda, né? Mais famosa ainda. Então, Jorão era filho desse casal, gente boa, né? No contrário, né? Mas esse casal famoso. E a Bíblia fala que, um pouquinho mais, nós começamos a ler a partir do versículo 11, mas um pouquinho antes, o texto vai dizer que Jorão, ele não conseguiu chegar no nível de impiedade dos seus pais. Você vê que o negócio era elevado, o nível de impiedade. Mas ele também teve um reinado mau, e relativamente curto também, aí um período de aproximadamente 12 anos. E por que ele não conseguiu chegar no nível de impiedade dos seus pais? Jorão, ele ainda fazia algumas coisas, ele ainda tentava algumas reformas
no seu reinado lá em Israel para tentar acabar com a idolatria. Ele destruiu a coluna de Baal, a coluna que foi construída pelo pai dele, Acabe, ele destruiu. Mas ele tolerava a idolatria ainda a Baal. Ele ainda tolerava, para não arrumar muita confusão. Até porque a mãe dele, Jezabel, viveu durante todo o reinado dele. Ela estava viva, até porque ele reinou pouco, então ela viveu durante todo o reinado dele. Então, Jorão ele não queria nem contrariar a mãe dele, Jezabel, mas ele tentava implantar algumas reformas. E por que ele tentava implantar algumas reformas? Para agradar Josafá. Josafá é um personagem muito importante dessa história aqui que a gente vai aprender hoje. Josafá era rei de Judá, Jorão, rei de Israel. Isso ficou claro? Josafá, rei de Judá, Jorão, rei de Israel. Jorão, então, ele queria agradar Josafá de alguma forma, porque ele não era bobo. Josafá, além dele ser um homem de Deus, Josafá tinha um poderoso exército que podia ajudar Jorão. Porque eles tinham problemas com os moabitas. Então, ele pensou, eu vou me aliar a Josafá, para poder também ter um exército que fosse me ajudar, caso eu precisasse entrar em guerra. Então, ele nem extinguia com a idolatria. E nem também continuava fazendo para agradar sua mãe, não extinguia. E também, de uma certa forma, tentava implantar algumas reformas para tentar agradar Josafá. De alguma certa forma, ele estava ali, que a gente chama de ficar em cima do muro. Ele não ia nem para lá e nem para cá. Olha o perigo da gente não ter esse posicionamento. Um posicionamento de a quem a gente vai agradar. O que Jorão não entendia é que ele estava preocupado em agradar as pessoas erradas. Ele estava preocupado em não contrariar a sua mãe, que a gente já tinha visto que ela era perigosa. Elias, quem o diga, o quanto Jezabel era perigosa. E aí, então, ele também, de uma certa forma, não ia tanto para o lado de Josafá. Então, ele ficava em cima do muro. Esse é o perigo de nós também, tentar ficar nesse impasse com as pessoas. Porque quando a gente faz isso, a gente arca com as consequências. A gente arca com as consequências, mas quando a gente se posiciona, nós sabemos que mesmo que nós vamos enfrentar consequências por causa do nosso posicionamento, Deus está conosco. E a gente precisa se preocupar só com a companhia dEle. A gente precisa se preocupar só se nós temos o Senhor ao nosso lado. Ele enfrenta as retaliações com a gente, nós temos companhia, durante a batalha. Para a gente continuar entendendo aqui, os moabitas, então... Aí a gente está prestes a vai acontecer uma batalha. Os moabitas, eles pagavam tributos para Jorão, para Israel. Eles pagavam 100 mil cordeiros e lã de 100 mil carneiros. Eu fico pensando onde é que cabia tanto carneiro, tanto cordeiro. Não, 100 mil. Então, eles faziam esse pagamento. Por quê? Porque Acabe, como a gente já falou, não era flor que se cheirasse. Então, Acabe e Jezabel estavam no reinado e aí eles exigiam esse pagamento. Mas aí, gente, Acabe morreu e Jorão assumiu o reinado. Quando os moabitas, o rei de Moabe, percebeu a fragilidade de Jorão, eles falaram, agora a gente não vai pagar mais esses tributos não, agora acabou a moleza. Não vamos mais pagar os tributos. E aí, então, quando Jorão percebeu o que estava por vir, ele mobilizou o exército de Israel e também, ele fez, como ele já queria essa aliança com Josafá, ficava tentando agradar Josafá, pediu a ajuda de Josafá e de mais um rei, o rei de Edom. Então, eles juntaram 3 exércitos para poder guerrear, para poder ir para cima do exército de Moabe. Josafá, como a gente já falou, ele era um homem de Deus. Ele... No passado, ele já tinha feito algumas alianças mal-sucedidas. Gente, se vocês pegarem a história de Josafá, vocês vão ver que por algumas vezes ele fez alianças com ímpios. Não era a primeira vez que ele estava fazendo isso. Ele já tinha feito aliança com Acabe, ele já tinha feito aliança com Acasias também,
anteriormente. Então, e todas as alianças que ele tinha feito foi mal sucedidas. O Senhor sempre intervia, mandava um profeta para dizer: Josafá, não faz isso aí. Josafá, eu estou com você, eu conheço teu coração, mas cuidado com as alianças que você tem feito. E isso é para nós. Muitas vezes a gente tem um coração voltado para o Senhor, mas nós fazemos alianças com pessoas que não temem o Senhor. Nós temos feito acordos e alianças e caminhado e entregado nosso coração para gente que não teme ao Senhor. Temos colocado a nossa vida em risco com pessoas que não temem ao Senhor. Porque Josafá, ele estava, eu não sei que mania era essa que ele tinha de comprar briga que não era dele. Ele fazia isso. Mas gostava de uma encrenca, porque ele ia atrás da encrenca. Só que essas alianças sempre foram mal sucedidas. E Deus estava sempre alertando, levantando um profeta para chamar a atenção dele. Então, cuidado, meus queridos, com repetidas alianças que vocês, que nós fazemos com pessoas que não são da parte do Senhor. Gente, eu não comecei a pregar ainda, tá? Eu estou só dando contexto. Vocês vão ter paciência hoje? Só um pouquinho, amém? A gente vai entrar ainda no que eu quero falar. Mas eu preciso que vocês entendam o que estava acontecendo aqui, porque senão a gente vai ficar perdido nesse texto. Então, Josafá, nessa mania de comprar briga que não era dele, aceitou e topou ir com Jorão para cima dos moabitas. Mas, nessa vez, Deus tinha um propósito também. Deus sempre usa, né, as situações, porque se Josafá não estivesse junto, Eliseu não teria nem olhado para a cara de Jorão. Vocês viram que o texto fala, quase que ele fala isso? Né? Fala em palavras mais bonitas, mas quando Eliseu vê Jorão, ele fala: o que eu tenho a ver com você? Eu sei quem você é, eu sei como você é ímpio, eu sei de quem você é filho, eu sei de onde você veio, né? Eu sei o que vocês fizeram. E Eliseu era sucessor de Elias. Olha os maus bocados que Elias tinha passado na mão de Jezabel e de Acabe. Então, ele sabia bem de onde estava vindo aquele rei. Mas aí, quando ele vê Josafá, a história muda, né, de figura. Então, a presença de Josafá ali tinha um propósito, porque Jorão só foi recebido por Elias porque Josafá estava lá. Porque, senão, ele nem teria sido recebido. Esses 3 reis, então, rei de Israel, rei de Judá e rei de Edom, seguiram em guerra para o deserto com o exército. Olha que difícil eu misturei, eu chipei as duas palavras e ficou uma coisa só. Seguiram para o deserto com os exércitos. E aí, então, é que vai começar a nossa história de hoje. O que aconteceu com ele. E a gente vai continuar essa história tirando algumas lições dela. E a primeira delas é: quando um fator surpresa acontece, quem é você no meio do caos? Quem é você? Quando o fator surpresa aparece no meio da batalha, no meio da guerra. Quando eles estavam caminhando ali no deserto durante 7 dias, aconteceu um fator surpresa. A água acabou. Eles estavam caminhando com homens, animais, o exército todo, e a água acabou. E eles se viram prestes a morrer. Porque você, em meio a um deserto escaldante, sem água, indo para uma batalha, não tem cenário pior. Eles estavam indo e morreriam, porque não tinha mais água para matar a sede ali do exército e também dos animais. Aí vem então Jorão, filho de Acabe e de Jezabel. Eu quero frisar bem, porque a gente sabe bem por quem ele foi criado. Então, aí a gente entende também algumas atitudes de Jorão. Jorão, então, se desespera. E eu acho interessante que no texto, Jorão, ele começa a fantasiar algumas coisas. Ele se desespera e ele diz: Deus uniu nós 3 aqui, os 3 reis, para ser atacado pelos moabitas. Ele nos uniu aqui para morrer no deserto. Ele já estava lá, desesperado, né? Acho que o pessoal estava olhando assim para ele, pensando: calma, Jorão. Mas ele começou a fantasiar, a conjecturar, né, a já pensar no pior cenário, né, a ser o mais pessimista de todos. Então,
Jorão ali no meio do deserto se desesperou e já estava criando uma história da cabeça dele, que Deus trouxe os 3 reis ali para matar eles todos de sede, com o exército inteiro. Aí eu fico pensando, Deus olhando lá de cima e fala, não, Jorão, você não faz ideia. Eu é que sei, né, o que eu estou pensando, o que eu estou planejando. Como que você lida com um fator surpresa diante de uma batalha, na hora do caos? Como que você lida com um fator surpresa? A gente percebe que Josafá, ele teve uma ação diferente. Aí que a gente começa a entender a razão de Josafá estar ali. A gente começa a entender, porque Josafá, ele olha para aquela situação, e aí ele diz o seguinte, será que não há profeta do Senhor aqui para quem nós podemos ir e consultar? Buscar uma solução do Senhor, vamos ouvir o Senhor? Era mais ou menos isso que ele estava querendo dizer para Jorão ali, conjecturando, desesperado, criando fantasias. Ele estava dizendo, será que não há profeta de Deus aqui que a gente possa ir consultar? Né? Tipo, vamos buscar a resposta de Deus, vamos ouvir o Senhor? E aí, então, Josafá, ele, um homem de Deus, vai junto com Jorão até Eliseu para consultar. E embora Jorão, ele não fosse uma boa companhia, Josafá até que era. Ele era ali, né, meio confuso nas escolhas dele, mas ele era uma boa companhia. E aí eu faço de novo a pergunta, quem é você no meio do caos quando o fator surpresa acontece? Você é Jorão? A má companhia? O desesperado? O que só vê o pior, que já faz conjecturas, já fantasia o pior, já faz o maior auê ali no meio do deserto? Ou você é Josafá, que pensa, olha, analisa a situação e diz, nós precisamos consultar o Senhor. Nós precisamos olhar e buscar do Senhor a resposta. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Vamos buscar do Senhor. Essa é uma pergunta para você responder para você mesmo. Porque Josafá, embora nós já tivéssemos, né, já vimos aqui ao longo da história dele, os comportamentos dele foram duvidosos em relação às alianças que ele fez, ele tinha uma vantagem, ele era um homem temente a Deus. Inclusive, quando ele faz aliança com Acabe, que Jeú, um profeta Jeú, vem até ele e chama a atenção dele, ele diz isso para ele, o profeta diz, você é um homem de Deus, você tem um coração voltado para o Senhor. Então, Josafá tinha essa vantagem, ele era um homem temente a Deus, mesmo tendo ali comportamentos duvidosos. No momento da crise, Josafá não agia por impulso, ele não agia de maneira que fosse prejudicar os outros. Mas Jorão não, né? Jorão estava confiando no exército dele, não só no dele. Ele estava confiando no exército que ele havia montado, junto com o rei de Israel e o rei de Edom. Eles tinham 3 exércitos montados ali no deserto. Então, ele estava confiando no exército. E isso ensina para nós aqui mais uma coisa, a nossa confiança. O nosso coração, ele não está apoiado na quantidade de gente que a gente tem ao nosso lado. Não está apoiado no número de pessoas que estão nos apoiando. Nossa vitória, ela não depende do exército que está ao nosso lado, ela depende do comandante. Depende de quem nós temos colocado no centro. Se é Deus quem está no centro, se nós estamos confiando no Senhor, nós já temos vitória garantida. Agora, se a nossa confiança for no exército, a gente pode ser pego no meio do deserto, sem água, e com um Jorão do nosso lado, ou a gente pode ser até o Jorão também, desesperado, fazendo conjecturas e fantasiando coisas que nem estão, né, nos planos de Deus fazer. Quando eles chegam em Eliseu, então, chegam em Eliseu e vão falar com ele. Sabe o que eu gosto de Eliseu? Eliseu, ele é curto e grosso. Né? Ele é curto e grosso, ele olha para Jorão e ele diz isso. Em outras palavras, ele diz assim, olha, se não fosse Josafá aqui, eu nem olhava para você. Eu nem ouviria você. Mas porque Josafá está aqui, eu juro pelo nome do Senhor dos Exércitos a quem sirvo, por respeito a Ele. É só por isso que eu vou te ouvir.
Isso também nos ensina mais alguma coisa. Eu disse para vocês no começo, esse texto tem tanta coisa para nos ensinar, tantas coisas, que eu fico até com medo da gente ficar meio perdido nele, mas que o Senhor nos dê graça e vá ajudando você aí também colocar tudo separadinho em compartimentos na sua cabeça, para você aplicar isso também, aplicar essas lições. Esse momento também, isso nos ensina que nessa hora a gente aprende o valor de andar em boa companhia. Porque se Josafá não tivesse ali, Jorão estava perdido. Já pensou se tivessem dois Jorão? Não sei como que seria o plural de Jorão. Jorões? Não sei. Se tivessem 2 Jorões. Ficou bonito esse nome. Podia ser o nome do seu filho, Lu. Ah! Então, a gente percebe. A gente percebe, então, que nessa hora a gente aprende o valor de andar em boa companhia. De ter gente de Deus do nosso lado. De ter gente que nos ajuda a botar o pé no chão. E falar, para de fantasiar. Se acalma, que não é para tanto. A gente vai buscar o Senhor. Ele tem resposta. Ele tem saída. E a gente vai aprendendo isso. Sabe por que também Eliseu trata Jorão desse jeito? Além dele ser filho de quem ele era. E além de ser quem ele era, que também não era boa coisa, Jorão, ele queria solução para a água que tinha acabado no deserto. Ele queria solução imediata. Ele não queria saber da resposta de Deus. Ele queria solução. Você conhece alguém assim? Gente que vai até o Senhor só em busca de solução imediata? De um evangelho fast food, que dá soluções rápidas, um vale-solução. Eu vou para a igreja buscar um vale-solução para o meu casamento, para a doença que eu estou enfrentando, para a minha falta de dinheiro, para o problema que eu estou enfrentando na minha família. Eu vou na igreja buscar um vale-solução. Como se o Senhor fosse um Deus que tratasse os relacionamentos dessa maneira. Mas Deus não é assim. Deus não funciona dessa maneira. E é por isso que quando Eliseu olha para Jorão, ele nem quer tratar com ele, porque ele sabe que era isso que Eliseu queria. A água ia vir e Jorão ia continuar sendo quem ele era. Mas quando ele olha para Josafá, ele sabe que Josafá, mesmo tendo comportamentos duvidosos, era um homem que buscava o Senhor. Ele desejava ouvir o Senhor. Josafá, ele tinha desejo de fazer a vontade de Deus. Sabe que isso me dá uma esperança. Quando eu olho para Josafá, tendo tantos comportamentos duvidosos, eu falo assim, olha, se ele, com tantas alianças, que ele vai e volta, Deus dá livramento, tem esperança para mim também. Tem esperança para nós aqui também. O Senhor olha para o nosso coração e diz assim, olha, você tem se comportado mal às vezes. O que você tem feito, às vezes, não tem me agradado, mas eu conheço o teu coração. Eu sei que você deseja fazer a minha vontade. Eu vou continuar caminhando com você, vou continuar te dando livramento. Mas toma atento. Eu não sei o que é isso, mas eu já ouvi muito. Toma atento. É como se fosse assim, presta atenção que eu quero continuar com você, quero continuar te abençoando. Não quero que você arque com consequências desnecessárias. Jorão, então, ele estava ali buscando a solução imediata, mas Josafá não. Josafá queria buscar o Senhor. E aí, gente, tem um episódio que vem na sequência. Eu estou falando, esse texto ele é tanta coisa, eu já falei isso 3 vezes, mas é tanta coisa, e tanta coisa diferente, que dava para fazer uma série. Eu acho que a gente deveria ter feito uma série dele, de tantas coisas que precisam ser tratadas. Porque o episódio a seguir, ele é sensacional. No meio do caos, o povo sem água, querendo beber água, os animais morrendo de sede, Jorão conjecturando, girando em círculos, né, dando um rodopeio lá, isso é por minha conta, eu que estou imaginando ele assim. Ele desesperado, Josafá querendo consultar o Senhor, era um caos. Povo sem água, o sol escaldante, desesperado por água. Eliseu, na sua calma, diz assim, me mandem chamar um arpista. No meio do caos, ele pede um arpista. Um arpista, vamos ouvir música. É mais ou menos isso, vamos ouvir música enquanto eu penso. Mais ou menos isso que ele quis dizer.
E aí, isso para mim também me chamou, saltou aos olhos quando eu li isso. Porque eu pensei, né, no meio do caos, as pessoas querendo solução, e Eliseu, na calma dele, pede, então, um arpista. O poder do Senhor veio sobre Eliseu, enquanto o arpista tocava. Eu falei isso com vocês aqui no começo do culto, do começo da pregação, na verdade, sobre o poder da adoração, de nós estarmos juntos, adorando juntos. Esse é um tema que eu acho que a gente precisa se aprofundar mais nele, qualquer dia desses. Mas o poder da adoração, gente, música e adoração não é entretenimento. Não é uma parte para deixar o culto mais legal. Não é uma parte para deixar mais um ambiente mais gostoso. Isso vai muito além. O Senhor, Ele criou a música com intenção. Os salmos todos são músicas ao Senhor. E a gente precisa entender que quando a gente perde esse senso de adoração, a gente está perdendo parte daquilo que Deus tem para nós. Quando nós não entendemos esse princípio, nós estamos perdendo parte daquilo que Deus tem para nós. Não é à toa, não é entretenimento. E às vezes a gente tem aquela coisa de, né, olha, hoje o louvor foi bom, hoje não foi. Eu fico meio suspeita para falar disso, né, porque eu estou no louvor também, mas podia ser outra pessoa falando. Mas às vezes o louvor foi bom, o louvor não foi bom. A gente precisa entender que quem tem que achar bom é o Senhor. Porque é para Ele. E aí Ele vai olhar, é o louvor que você está oferecendo. É o louvor que você está ofertando a Ele. É Ele quem tem que achar bom. Porque Ele é o alvo do louvor e da adoração. Então tem muitas lições aqui, mas eu quero focar no que vem a seguir. Cave sem sinais. Eu achei isso fantástico. Cave sem sinais. Ele diz assim, Eliseu falando, cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio e vocês e os seus rebanhos beberão. Isso é fantástico. Imaginem essa ordem vinda por parte de Deus, falando assim, cavem muitas cisternas. Só que eu acho interessante que Deus já está avisando, vocês não vão ouvir sinal de chuva, vocês não vão ouvir barulho, vocês não vão ouvir trovões. Não vai ter, cavem, 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 não vai ter sinal. Da onde essa água viria? Então, da onde? Não vai ter sinal de chuva, não vai ter trovão, não vai ter barulho. Da onde vem a água? A gente é muito óbvio, né? Então, a gente precisa de coisas óbvias, às vezes, para a gente entender. Mas Deus é um Deus soberano, todo-poderoso, que faz brotar água do chão, que faz que a água apareça sem que nada precise acontecer. Esse é o Deus que nós cremos, que nós servimos. De onde viria essa água sem barulho? Tem alguns comentários que dizem aconteceu uma tempestade lá em Edom, e essas águas vieram correndo pelas colinas e encheram. Eu não sei se foi isso, que a Bíblia não confirma. Eu não sei se foi isso, eu não sei se realmente a água brotou do chão. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei como Deus deu conta de fazer isso. Isso não interessa, porque o que interessa é que alagaram-se as cisternas. As cisternas foram alagadas. Não houve nenhuma movimentação. Não teve barulho nenhum que anunciasse que o milagre estaria chegando. O que a gente precisa entender é que nem sempre vai ter barulho de chuva. Nem sempre vai ter sinais. Nem sempre vai ter trovões. Nem sempre. E aí a gente precisa sair do nosso lugar, nos posicionar e entender que Deus está no controle. E se Ele deu uma ordem, cave. Se Ele te deu uma promessa, cave. Cave sem ver sinais. Eles fizeram isso. Eles cavaram sem ver sinais. Eu já fiz isso algumas vezes na minha vida. Cavar sem ver sinais. Sem ver absolutamente nenhum barulho de chuva. Algumas delas, para algumas pessoas, podem parecer até bobagem, mas para mim, foi algo que edificou a minha fé.
Já contei para algumas pessoas algumas vezes, quando nós mudamos aqui para Osasco, nós viemos por conta da Fundação Bradesco, da escola Fundação Bradesco, porque o André trabalhava no Bradesco, como alguns sabem. E a gente tinha 2 filhos só naquela época, Deus ia mandar o terceiro, então ele já sabia que a gente ia precisar muito mais ainda dessa escola, porque não dava conta de pagar a escola para essas crianças. E aí, então, nós viemos. Só que, quando nós viemos, eu fiz uma oração, porque a Júlia conseguiria essa vaga mais fácil, porque ela era pequena, entraria logo na educação infantil, o Giovanni não. O Giovanni já estava no 5º ano, e eu não sei se vocês fazem ideia do que é conseguir uma vaga na Fundação Bradesco, depois que você já entrou, já está lá andando, caminhando, 4º, 5º, 6º ano, é quase impossível. Era isso que diziam para mim, não tem como. Mas eu fiz uma oração. Falei, Senhor, só nos abre as portas lá, se o Senhor for colocar os 2 na fundação, porque eu não quero ir para não termos isso completo. E eu orei, e o Senhor falou comigo, vai. A vaga da Júlia saiu. Logo de cara, a vaga da Júlia saiu, e do Giovanni não. Mas eu tinha tanta certeza que era o Senhor quem tinha falado comigo, tanta certeza que era Deus quem tinha falado. Nós viemos, nós mudamos toda a nossa vida. Deus tinha planos para nós aqui em Osasco também. Tínhamos a igreja também que ia acontecer aqui. A gente acha que é só escola. A gente vê só, né, aquilo que é o nosso ali, o nosso Vale Solução. Rapidinho, eu precisava de um Vale Solução. Deus tinha muito mais. Deus tinha muito mais para nós. E aí, então, eu vim. Mas essa vaga não saiu do Giovanni. E eu fui comprar os uniformes para a Júlia. E na fundação, antigamente, tinha que ter uma ficha para comprar esses uniformes. E era muito restrito. Quando eu cheguei para comprar os uniformes da Júlia, Deus falou comigo de uma forma muito clara. Compra os do Giovanni também. E aí eu falei assim, não é possível, eu estou ficando maluca. Primeiro que não tinha saído a vaga dele. Segundo que eu não tinha essa ficha para comprar. E eles não liberavam a compra. E aí Deus me incomodando ali, me apertando e me dizendo, faça isso. Ele estava dizendo para mim, cave sem ver sinais, cave sem ver o barulho. E quando eu cheguei para fazer isso, eu falei para a moça, eu sei que eu não tenho a ficha aqui do meu filho, mas eu precisava comprar um uniforme para ele. Eu não disse que ele nem estava na escola, né? Eu omiti, né, gente? Eu acho que foi isso. Eu não menti. Ela não me perguntou, mas eu só falei que eu precisava. Eu precisava porque Deus estava mandando. E aí, então, ela falou, olha, não podemos vender sem a ficha. Eu falei, eu sei. Eu olhei para o lado e falei, eu sei. Ele está ouvindo também, mas está mandando, estou fazendo. Ela virou para mim e disse assim, voltou e falou, qual o tamanho dele? E aí eu disse para ela, acho que 12. Um dia o Giovanni usou 12. Vocês acreditam nisso? Um dia o Giovanni usou tamanho 12. Olha, que loucura. E aí, então, ela falou, eu tenho uma devolução de uniforme tamanho 12. E eu vou liberar para você por causa dessa devolução, porque senão eu não podia, porque é tudo contado. Aí eu olhei e pensei assim, era Deus mesmo que estava falando. Era Ele mesmo. E eu fui embora com aquele uniforme e pensando, eu estou maluca. Eu não estou legal da cabeça, eu não tenho coragem de contar isso para ninguém, não. Não vou contar. Vou ficar quietinha com esse uniforme aqui, que aí, pelo menos, se não acontecer nada, eu não passo vergonha. Mas passaram-se mais de um ano. Eu não ouvia barulho. Eu não ouvia sinais. Não havia nada que dissesse que isso ia acontecer. Mas um ano depois, no último dia de trabalho da coordenadora da fundação aqui de Osasco, ela nos ligou e disse assim, eu tenho uma vaga, ela disse exatamente assim, eu tenho uma vaga para o seu filho. E isso é a última coisa que eu estou fazendo como coordenadora dessa unidade, porque eu estou sendo promovida. E eu lembrei de vocês. Por quê, meu Deus? O Giovanni ainda usou o uniforme tamanho 12, naquele dia. Ele ainda usou o uniforme. E eu quis contar isso para vocês entenderem de maneira prática o que é cavar sem ver. O que é cavar sem ver sinais, sem ver barulho. Se você tem a gente não precisa
agir como negacionistas. Não é isso que eu estou dizendo. Quando as coisas estão acontecendo, e muitas coisas vão acontecer mesmo, ruins. Mas se Deus falou com você, confia. Se foi o Senhor quem disse, você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo de Deus. Então, se o Senhor falou com você, cave. Se é Deus quem está mandando, cave. Cave sem ver. A nossa obediência, ela não pode ser condicionada a fatores visíveis. E eu me lembro também de um momento em que os fariseus, eles chegam em Jesus e eles pedem sinais. Lembram desse texto? Os fariseus falam, Senhor, me dê sinais para nós. Né? Se o Senhor é o Filho de Deus mesmo, dá sinais para nós. E a resposta de Jesus é, porque esta geração pede um sinal miraculoso, eu lhes afirmo que nenhum sinal lhes será dado. Só que Jesus, ele não fala isso assim normal. A Bíblia fala que ele suspira. É como se ele dissesse assim, fizesse assim. Por que essa geração me pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhes será dado. Tem momentos que Deus não vai dar sinal para nós. Tem momentos que Ele vai olhar para nós e vai fazer exatamente isso. Eu já não falei? Eu já não dei a promessa? Eu já não sou o Deus que falou com você? Que lhe dei a promessa? Então eu não vou lhe dar mais sinais. Cave. Cave. Cave sem ver os sinais. Nós precisamos obedecer, porque Deus já nos deu a promessa, já nos deu a palavra, já nos deu o Espírito Santo. Os sinais nos edificam. E às vezes Ele manda, porque Ele quer, porque Ele é Deus. Mas quando Ele não fizer, cave. Cave sem ver. A água, Ele diz que Ele vai mandar. A água é problema dele. A água vai vir de onde ele quiser que venha. Mas a gente precisa cavar para reter a água que ele vai mandar. Nós precisamos cavar para segurar essa água. E eu creio, gente, quando eu estava lendo esse texto, eu não sei se vocês conseguem compreender isso que eu estou agora tentando dizer e sentindo, mas quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei pensando em nós como igreja. Nós aqui, CT de Osasco. Nós aqui, pequenininhos. E o quanto Deus tem falado conosco. O quanto Deus tem dado promessas. O quanto Deus tem nos dado direcionamento. Quando nós estamos olhando para aquele plano lá do guardanapo, sabe? Quem sabe o que é o plano do guardanapo? Levanta a mão. Tem uns que não sabem ainda, né? Mas, para os que não sabem, Deus tem falado conosco, com a liderança, com o André, a respeito do que Ele tem de plano para nós como igreja. E o André fez aí um projeto maravilhoso, que arquiteto nenhum bota defeito, no guardanapo. O projeto daquilo que Deus tem para nós como igreja, de alcançar a comunidade. De sermos uma igreja que avança para fora, que seja um braço para fora também, que possa atender as pessoas e mostrar Jesus através das necessidades básicas que elas têm também, com o médico, o dentista, o psicólogo, seja lá o que for, o que Deus for mandar. E eu creio que Ele vai fazer isso, eu não sei quando. Eu creio que o projeto do guardanapo vai sair do guardanapo. Normalmente os projetos saem do papel, né? O nosso vai sair do guardanapo, a gente é diferente, o nosso projeto vai sair do guardanapo. E quando eu olho para esse texto, eu fiquei pensando em nós como igreja. Eu não tenho visto nenhum sinal de nenhum lugar para que a gente possa, nenhum salão maior aqui a gente está conseguindo achar, nem isso. Coisa mais difícil está sendo encontrar um salão para nós mudarmos daqui para um salão maior. Quem dirá esse lugar onde Deus vai preparar esse espaço para atendimento à comunidade? Eu não estou vendo sinal, eu não estou vendo barulho. Mas quando nós estamos aqui implantando o Ministério Acesso com 2, 3 adolescentes, quando nós estamos aqui implantando o Ministério Farol e trabalhando com as crianças, o Ministério 1, que começou ontem, com quem
com quem podia estar, com quem estava. O ministério de diaconia servir, o ministério Zoom de mídia que faz aí muitas coisas, braço para cá e braço para lá, e o pessoal vai... Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos cavando. Nós estamos cavando sem ver. Nós estamos cavando sem ter sinais. E isso bateu forte no meu coração. Só que Eliseu falou o seguinte: cave muitas cisternas. Ele não disse para cavar uma cisterna, um poço. Ele disse: cavem muitas cisternas. Muitas. Sabe por quê? Isso é interessante. Porque Deus não é limitado. Deus, ele faz mais do que a gente pede, do que a gente pensa. Deus, ele vai além. Então, cave muitas cisternas. Sabe por quê? Sempre vai caber mais um poço. Sempre vai caber mais um poço, aonde Deus está mandando água. Sempre vai caber mais um poço, Raul, lá no Ica. Sempre vai caber mais um poço lá no Acesso, Leandro. No Farol, Wanda. No Servir, Luciana. No Zoom, Giovanni e Juliano. Sempre vai caber mais um poço. Vai caber no Rede, Alex e Elaine. Nossa, eu esqueço deles. Vai caber mais um poço lá no Rede também. Vai caber. Cave, cave, porque o que o Senhor vai mandar é além. É além. Cave sem ver os sinais. Cave, cave. Cave para reter a água, como nós já falamos. Por que a gente precisa cavar essas cisternas? Claro que cavar ali, Deus estava nos ensinando algo. Ensinando para eles e para nós também, que leríamos esse texto muitos e muitos e muitos anos depois. Cavar ali era um ato de fé. Porque Deus avisa, sem ver sinais, sem barulho, cave. E aí, então, eles precisavam, então, fazer isso por fé, por obediência. Mas para nós também também tem um outro significado. Porque às vezes Deus derrama sobre nós, sobre as nossas vidas, e a gente não consegue reter. Não consegue reter. Porque nós somos rasos. Rasos. E a água que ele derrama não tem onde, não tem profundidade para que fique em nós e que possa transbordar através de nós. Gente, não dá para reter água, para matar sede, com mão de conchinha. Às vezes a gente vem diante do Senhor com a mão de conchinha. E quando eu estou falando aqui sobre que ele vai mandar água, eu não estou aqui dizendo que a gente está procurando os nossos próprios interesses. Ele faz isso porque ele abençoa, porque ele é Deus, porque ele é bom. E ele ainda superabunda na nossa vida. Mas eu estou dizendo a respeito das nossas bênçãos espirituais, daquilo que é o mais importante, daquilo que é primordial na nossa vida. Quantas vezes aqui, eu tenho certeza que muitos de nós tivemos experiências com o Senhor, já fomos assim tremendamente impactados pelo Senhor, tivemos experiências com Ele, nós tínhamos dons do Espírito Santo que não estão mais sendo exercidos, porque nós não cavamos, não conseguimos reter aquilo que Deus tem derramado sobre nós. Nós precisamos cavar para reter a água que Ele vai mandar na nossa vida espiritual, na nossa família, na nossa vida profissional, ministerial, enfim. Ele não é um Deus que se limita. Ele não é. Cavar as cisternas ali também fazia parte de uma coisa, o plano de vitória contra os moabitas. Gente, isso é muito profundo, muito profundo. Cavar as cisternas ali não era só para aquela água ficar parada e matar a sede do povo. A gente leu só até o versículo 20, mas mais para frente, ali no capítulo 3 ainda, ele conta que quando a água veio, e olha, mais uma vez, tá? Sabe que hora que essa água veio? Enquanto eles adoravam. Enquanto eles adoravam, a água veio e alagou todas as cisternas. Eles nem ouviram, eles não viram nada acontecer. E quando eu
estou aqui dizendo para vocês que quando nós estamos adorando, as coisas estão acontecendo numa esfera que nós não estamos vendo, a Bíblia diz exatamente isso. Quando nós estamos adorando, as coisas acontecem de uma maneira que nós nem vemos, as soluções chegam e a gente nem sabe como isso aconteceu, como foi que fez, como o Senhor fez. Então, enquanto eles estavam adorando, a água veio, a água encheu todas as cisternas. Só que aí, os moabitas estavam já sabendo que eles iam ser atacados pelos 3 exércitos, de Israel, de Judá e de Edom. E aí eles falaram, não vamos ficar aqui esperando a morte, parados, vamos para cima deles. E eles foram então para cima. Só que quando eles chegaram no deserto, eles se depararam com um monte de cisternas abertas. Muitas cisternas abertas, cheias de água, mas, gente, sabe o que é mais incrível? Eles não viram água. O reflexo do sol fez com que eles vissem sangue. Gente, a Bíblia tem umas coisas assim que a gente olha e fala assim, é quase que uma história de filme, né? A história de filme, porque são coisas que acontecem que você fala, é só nos filmes e na Bíblia que acontece. Eles viram sangue, os moabitas. E aí, eles olharam para aquilo, aí eles eram parentes de Jorão, eu acho, porque eles já começaram a conjecturar também, fantasiar. E aí eles disseram assim, os 3 reis se atacaram. Esse pessoal era exagerado lá, né? Eles tinham essa... Então, os 3 reis se atacaram. E tudo isso aqui é sangue, porque morreu todo... Haja sangue, né? Haja sangue. Dizem que a gente tem 5 litros no corpo, é isso? 5 litros. Haja, né? Litro de sangue para ter enchido aquelas cisternas. Mas foi o que os moabitas viram. Mas isso fazia parte do plano de Deus. Porque aí, sabe o que aconteceu? Eles baixaram a guarda. Os moabitas baixaram a guarda e quando chegaram foram surpreendidos com o exército de Israel vivo, os exércitos vivos. E aí eles foram atacados, porque havia uma promessa. Eliseu falou que Deus derramaria água, mas que isso ainda seria pouco. Deus falou, eu vou derramar água sobre as cisternas, mas isso ainda é pouco. Eu vou entregar os moabitas nas mãos de vocês. E foi o que ele fez. Deus usou o milagre. Deus usou a água que eles precisavam para beber, para sobreviver, além de matar a sede, além de fazer com que aquele exército conseguisse continuar vivo e avançando para ganhar aquela batalha, ele ainda usou a própria água, a solução, o milagre, para confundir o inimigo. Ele ainda confundiu o inimigo através daquela água que ele havia enviado. Gente, que virada! Que virada! Isso nos ensina que Deus ele não se limita. O que pode ser o seu maior problema hoje? Aquilo que está tirando o seu sono, te dando dor de cabeça. Você está com esse fator surpresa no meio do caos. Aquilo que pode ser o seu maior problema, a água que está faltando para você, quando vier, também vai ser a causa do seu escape, da sua vitória. A causa de Deus entregar o inimigo nas tuas mãos. Aquilo que está te afligindo, aquilo que está tirando o seu sono. Então, cave para reter essa água. Porque reter a água faz parte do plano do Senhor para nós termos vitória. Nós precisamos estar com essas cisternas abertas. Se eles tivessem só matado a sede ali, teria sido milagre? Já teria sido milagre? Se a água tivesse vindo só para matar a sede, sim ou não? Já teria sido milagre. Certo? Mas Deus não fez só isso. Deus fez além. Se Deus só tivesse enchido, não sei o que eles usavam, cuia, potinho, não sei o que eles usavam. Mas se Deus tivesse só enchido as cuias deles, os potinhos, já teria sido milagre. Mas Deus foi além. Ele usou a água que estava na cisterna para confundir o inimigo, para eles acharem que era sangue, para baixar a guarda, chegar lá
e ser destruído. Por quê? Para que a palavra dele fosse cumprida. Deus tem interesse em nos dar vitória, sim, porque ele nos ama. Deus tem interesse nas nossas vidas. Mas mais do que isso, quando as promessas dele se cumprem na minha vida, quando eu cavei comprando aquele uniforme do Giovanni, e ele cumpriu a promessa dele, era muito mais do que sobre a nossa vida, era sobre a palavra dele. Era para glorificar o nome dele, porque foi ele quem disse, e ele não volta atrás do que ele fala. Ele não volta atrás. Então, cave para reter tudo aquilo que Deus vai derramar na sua vida, em todas as áreas. Aí, para nós terminarmos aqui, você pode estar se perguntando, como que eu cavo? Como que a gente pode fazer isso? Aí tem aquela receita básica, né, que você fala, não acredito, pensei que você ia me dar uma solução agora, assim, incrível. Mas não, tem uma receita básica que não falha. Oração. Palavra, jejum, adoração, comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos. Só que a gente tem uma diferença em nós fazermos isso de maneira habitual e de maneira intencional. Vamos aqui usar um exemplo para ver se fica mais claro. Quando você vai num almoço de família, e você está lá, nesse almoço com a sua família, com seus filhos, com seus pais, com seus parentes, enfim. Você pode estar indo nesse almoço só para cumprir protocolo, só porque, se eu não for, vai ficar chateado. Se eu não for, nossa, vai falar até a 8ª geração. Você pode estar indo nesse almoço só para cumprir protocolo, ou você pode estar indo porque você quer estar presente. Porque você deseja a presença dessas pessoas. Porque a presença dessas pessoas é importante para você. Porque você tem prazer em rir com elas. Porque você tem prazer em comer com elas, em sentar à mesa com elas. Porque aquilo que elas falam, agregam na sua vida. E você quer ficar mais um pouco, até o café, quase sai lá na hora da janta. Porque tem prazer nessa presença dessas pessoas. A gente pode usar esse exemplo simples para o nosso tempo com Deus. Como que você tem feito isso? Como que tem sido esse seu almoço com Deus? Tem sido para cumprir protocolo? Porque se você não for, Ele vai te castigar? Porque se você não for, Ele vai ficar chateado? Porque se você não for, você não vai ter como levantar a mão quando alguém perguntar, você está lendo a Bíblia e orando? Não é para cumprir protocolo, é porque nós desejamos a presença. Quando nós vamos para esse tempo com Deus, porque nós desejamos ardentemente a presença dEle. Porque a presença dEle, para nós, ela é agradável. Aquilo que Ele fala tem importância para mim. Aquilo que Ele me dá como direção é tudo que eu preciso, me basta. Quando eu vou para esse almoço com Deus, com Jesus, com interesse em ficar na presença dEle, não ter pressa de sair da presença dEle, não é por protocolo, eu fico para o café também. Quando eu quero ficar ainda para mais um cafezinho, eu estou cavando cisternas. Eu estou cavando as cisternas para quando Ele derramar sobre mim, eu ter profundas cisternas na minha alma para reter a água que Ele vai enviar. Se nós formos rasos, a água vem porque Ele é Deus. A água vem porque Ele é misericordioso, mas ela vai embora do mesmo jeito que veio e não vai trazer para nós aquilo que nós precisamos, a vitória. Não vai trazer para nós a profundidade daquilo que nós precisamos. Então, cave sem ver sinais, cave sem ver barulho e cave para reter aquilo que Deus tem para você. Amém? Glória a Deus. Então, vamos orar pedindo isso para Ele. Vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus.